tarde, bom dia, boa noite! Buenas! Olha nós aí, travês. Sejam mais uma vez bem-vindos ao Beyond the Cave. Tá durando, hein? Tá durando. Tá durando, graças a Deus, vamos que vamos. Hoje é um dia muito especial, diferente. Vamos falar de um assunto que tá na área aí, mas antes disso, Caio, fala pra gente o que é importante, velho. Cara, aquela famosa dedadinha, siga a gente, por favor, @Beyond the Cave PDC. Que mais, Magal? É isso aí, Instagram, YouTube, mesma coisa. @Beyond the Cave PDC. Curte lá, segue a gente. Like. A partir de agora a gente vai ter surpresas, né, de episódios e, né, digressões, antecipações, dicas, né? Então, sugestão da galera. Obrigado a todo mundo aí pela interação que tem feito com a gente e vamos que vamos. E tem um WhatsApp também, hein, galera? Tem um grupo lá do BTC no WhatsApp para trocar ideia, para debater assuntos, sugerir convidados, perguntas. Então, quem tiver interessado em participar, fazer parte da comunidade aí. Leitura da Bíblia, a gente tá fazendo um grupo de leitura da Bíblia. Não chegamos aí ainda, mas quem sabe um dia a gente chega. Turmas para mística, por favor, fazer a inscrição. Cabala. É só entrar em contato via Instagram mesmo, manda um direct ali que a gente conversa e dá acesso ao grupo. Tem umas camisetas do Beyond the Cave que estão expostas aqui. Bonita pra caralho. O Caio aí tá com uma delas aí na peita, eu e ele. Estamos igual hoje, Tamo Caio. igual, tamo junto aí, ó. É nóis. É nóis. Eu não recebi o memorando. A branca aqui. Já estão à venda. Estão à venda. E a preta. Nas melhores lojas. Já pra apresentar nosso convidado, mostra pra nós a camiseta do Olha lá. Querido José Wilson. Chique, né? Espetáculo. Aí, ó. Espetáculo. Então, para Design quem quiser, italiano. mesma coisa. Só fazer o contato via direct que a gente conversa. Hoje temos um cara muito especial. Pela primeira vez aí, um médico que não é da medicina ABC. Exato. Ninguém é Está perfeito. aqui. Uma hora esse encontro de vocês tinha que subir de nível. Dr. José Wilson Nunes, médico ortopedista formado pela Faculdade de Medicina da USP, especialista em cirurgia e patologia do quadril. E também frequentou o que a gente quer conversar muito, que é a questão da medicina integrativa e canabinoide. Membro da ICRS, International Cannabis Research Society. Ou seja, tema bacana pra gente conversar. Legal, hein, cara? Legal, hein? Que tá rolando, né? Tá rolando. Atual. Tô pegando no consultório, hein, cara? Eu tenho pacientes fazendo uso, tem um monte de amigos estudando isso, a gente conhece, né, uma galera que tá estudando isso seriamente. Puta tema legal, vamos lá. Mas eu vou, antes de ir especificamente para isso, a gente vai perguntar o que a gente gosta de perguntar. Fala aí, Caião. Doutor Zé, Fala, Caio. diga pra nós o que é uma vida boa. A minha. Por favor, discorra aí. A sua por quê? Cara, a vida boa é você fazer as coisas sem arrependimento. Isso é um bom parâmetro. Pra mim, a vida boa é me arrepender do que eu fiz e não do que eu não fiz. Tomar ação. Dando certo ou não dando certo, alguma coisa de bom você vai tirar disso. Então é mais ou menos por aí. Entendi. E isso é planejável, essa vida boa aí, ou não? Ela é da interação das coisas? Não. Se tem uma coisa na minha vida que não existe, é planejamento. Go with the flow. Pô, mas você é porco, cara. Sou, mas não sou palmeirense. Vamos fazer uma vantagem. Disclosure, né? gente Disclosure, tá- né? Disclosure. É um assunto atual agora também, porco, né? Mas sou porco. De formação eu sou porco. Não tinha muito contato com vocês, eu sou mais velho que vocês. O ABC era meio inexpressivo nessa época. Inexpressivo, não tô menosprezando. Não. Priscaseras. Aí não, hein? Aí não. Sem tanta expressão. Não tinha muito contato, mas... 1940, Zé se formou ABC. É verdade, não tinha nem faculdade. Mas fala aí, que esporte você fazia, cara? Não, de intermédio mesmo, não jogava nada. Era só realmente levantamento de copo e
E apoio, né? A gente apoiava muitas pessoas, né, nos esportes. Mas você não fazia, você não vai me dizer que você ficava estudando na faculdade. Não, na faculdade de medicina ninguém estuda, a gente sabe disso. Nem seu filho? Meu filho eu não sei porque ele não faz faculdade. Ele faz uma boa faculdade, né, não, cara? Ele tá fazendo curso técnico. Ele tá fazendo um curso técnico. Manda um abraço pra ele aí, Magal. Como que é o nome dele? Pedro. Não. Esguicho, aluno do 4º ano. Um abraço pro Esguicho. Esse é um abração, obrigado. Tá gloriosa, né? Tá gloriosa, ou seja, né? Evolução, né? Acontece. A evolução. A evolução. Acontece. Mas, pô, legal que seu filho fez faculdade, é muito bom, muito bacana. A gente fica muito feliz. Bom, vamos lá. Manda. Canabidiol. Diga. Vamos falar um pouco disso aí. Cara, pro médico que estudou, não viu isso durante a faculdade, é uma coisa que é nova. Ou seja, nenhum. Ninguém viu isso na faculdade até hoje. Ninguém viu isso na faculdade. Não viu. Como você acha que esse médico que está se formando, ou se formou há pouco tempo e que não teve esse contato prévio, como ele lida com essa questão de, chegou aqui canabidiol, vou receitar isso aqui para esse cara? Como que ele lida com isso, cara? Vamos lá. Primeiro, vamos esquecer canabidiol, tá? A gente vai falar de cannabis. Boa. Certo? O que é o canabidiol? O canabidiol é uma das substâncias ativas que a gente tem na planta. Além do canabidiol, já tem descritas mais de 160 substâncias análogas, tá? Que são os canabinoides, os fitocannabinoides que a gente extrai da planta. Então o canabidiol é um deles, é o flagship da marca cannabis, é o que aparece muito na mídia, é o que todo mundo fala primeiro, mas a gente tem centenas de outros, tá? Tão importante quanto ele, tão estudado quanto ele, o THC, o Delta 9 THC. Então, assim, todo mundo procura o canabidiol, mas não é o foco. O foco realmente é a medicina canábica como um todo, porque existem muitas substâncias aí envolvidas que podem estar agindo, tá? Bom, como você falou, ninguém tem conhecimento disso. Nenhuma faculdade, pelo menos até hoje que eu saiba, tem na grade curricular o estudo de canabinoides. E aí como é que faz? Aprende no YouTube? É na raça. É na raça. Na raça, não tanto no YouTube. Se você levantar no PubMed, você tem aí... Então, o ponto é, existe evidência científica séria? Vamos deixar bem claro que não é uma medicina alternativa. Isso é uma grande bobagem, tá? Que muita gente encara a medicina canabinoide como alternativa. Não é alternativa. A gente tem aí, hoje, desde 2017, a gente tem mais de 1.000 estudos indexados sobre canabinoides por ano. Ou seja, existe evidência científica, existe gente muito séria estudando. Então, se os colegas quiserem procurar e realmente for uma fonte confiável, o PubMed é relativamente confiável, a gente consegue filtrar revistas com maior peso e você vai encontrar muito material. Mas sim, é na raça, é mais ou menos no YouTube, como você falou. Existem congressos, hoje em dia, no mundo inteiro, muito sérios, tá? Agora, em março, vai ter um muito grande em Israel, que é o país que mais desenvolveu. Dr. Mechulam, né, cara? Dr. Mechulam, Rafael Mechulam. Então, é o país que mais desenvolveu a medicina canábica, ele que começou isso. Então, existe. Se a pessoa tiver interesse em procurar, ela vai encontrar material suficiente e de qualidade para poder começar a entender como funciona o canabinoide no corpo humano. Você, para uma pessoa que não entende do assunto, mas Sim. que consegue ter acesso técnico a entender o tema. Tá. Você recomendaria que esse cara estude o tema, né? Porque você falou que é tudo self-learning, né? Só deixando bem claro, que é na raça que a gente está falando aqui, é uma coisa que você vai ter que, né? Não é uma sociedade que vai te dizer e vai ter um consenso, né, do como você tem que se comportar. Então é uma coisa altamente particularizada. Então, para quem quer começar no assunto, você recomendaria que o cara partisse das doenças que tem mais a ver com a área de atuação dele, ou ao contrário, ele partisse do sistema receptor canabinoide? Como a gente aprende as coisas na faculdade? Você dá uma abordagem de como que você acessaria a segunda opção? É realmente aprender a fisiologia, a farmacologia, como essa substância age no corpo humano, para depois entender a aplicação dela para determinada patologia que se aplique à sua especialidade. Seria esse o caminho, tá? É uma analogia que eu sempre faço da cannabis com os opioides, para ficar uma coisa bem clara, tá? Os opioides, a substância ativa, ela foi isolada mais ou menos 100 anos antes
das substâncias ativas da cannabis. As da cannabis, o THC e o CBD, eles foram isolados na década de 60 pelo Rafael Mechoulam, que é um químico búlgaro-israelense. E os opioides, 100 anos antes, foram isolados essas substâncias ativas. Então se isolou a substância ativa do ópio, tá? A morfina. Quando se isolou a substância ativa da morfina, a morfina em si, alguns anos depois se encontrou no corpo humano receptores para morfina. Se isolaram os receptores que a gente tem para morfina, os receptores que todo mundo tem no cérebro. Depois de isolar os receptores, conseguiu se isolar opioides endógenos, endorfina, encefalina. E daí partiu-se o estudo para medicamentos que agissem sobre esses receptores. O caminho da cannabis é exatamente o mesmo, só que 100 anos depois. Se isolou o THC e o CBD. Demorou muito tempo, só na década de 90, que foram isolados os receptores endocannabinoides. Os primeiros, o CB1 e o CB2. Tá? 1 e 2 é puramente cronológico, certo? E depois de isolar esses receptores, se descobriu que a gente tem também endocannabinoides. Os canabinoides que nós mesmos produzimos. Os principais, a anandamida e o 2-acilglicerol, 2-AG, que a gente abrevia. Tem outros que estão em estudos, mas esses são os principais. E daí foi para a parte medicinal. Ou seja, exatamente o mesmo caminho dos opioides e da cannabis. Então, assim, não existe nenhum motivo para haver um preconceito ou para haver alguma indagação sobre o assunto. Você falou uma coisa muito interessante, eu acho que você traçou um paralelo riquíssimo, que é o seguinte, ninguém hoje faria apologia ao ópio. Exato. Existiam opiários na década de século retrasado. Então eram lugares onde tinham muitos chineses orientais que cultivavam ópio, eles recebiam ocidentais, existia em Londres. Isso tem até um filme famoso com o Johnny Depp, chamado Inferno, que ele é um policial que vive fumando ópio e opiário. Então, os opiários eram... Blinders, o Peaky Blinders é o mais recente, o personagem... Em 1900, a guerra dos boxers, Inglaterra versus China, era para manter os portos chineses abertos para o comércio de ópio. Então, até 1900, a questão do ópio era discutida, mas caiu na irrelevância discutir o ópio. Ninguém vai fazer apologia para ópio. Vamos fumar papoula. Ninguém vai falar isso. Ao mesmo tempo, ninguém vai desfazer de fentanil. Você tá maluco? Qual de nós nunca prescreveu um opioide? Você tá de brincadeira? Você vai fazer uma cirurgia como sem opioide? Então, eu acho curiosíssimo e rico o paralelo que você traçou, porque a gente não faz apologia pro ópio, mas não viveríamos sem opiáceos. Eu acho que a cannabis, ela tende ou tem a obrigação de se encaixar nesse mesmo paralelo. Com uma ressalva, uma diferença. O opioide mata. Perfeito. O canabinoide não. Muito bem colocado. Tem dose tóxica. O Michael Jackson parece que falou que existia uma dose tóxica para o fentanil. Já foi calculada uma dose... já foi calculada uma dose tóxica de para fazer no hospital. Acredito uma dose letal, já foi. Ela foi quantas toneladas? Ou baseado no tamanho de um poste. 680 quilos fumados em 15 minutos. Então, se isso acontecer, você morre. Toma cuidado. Se isso acontecer, você vai morrer. Se isso acontecer, você morre. Essa é a dose letal calculada. Mas, voltando, assim, uma coisa que eu queria falar, trazer para que vocês comentassem, assim, que eu acho que muito louco do sistema canabinoide, né? Que ele é um receptor que ele não é expresso naturalmente, né? Então, assim, é um receptor que ele tem... você tem situações bastante específicas, né? O que eu quero dizer é assim, as pessoas assim não têm normalmente esse receptor expresso, então assim... Na verdade, Caio, não te interrompendo, sim. O receptor ele tem uma expressão sim fixa. O que acontece é vamos colocar os endocannabinoides como neurotransmissores. Eles não são neurotransmissores clássicos, tá? Por que ele não é um neurotransmissor clássico? Porque ele é produzido sob demanda. Entendi. E o meu ponto é exatamente esse. Essa situação de coping, né? Que, né, assim, situações, esses receptores eles aparecem em situações de estresse, em situações, né, são receptores que te trazem uma forma de interação com o meio ambiente para você se adaptar a mudanças bruscas de meio ambiente. Essa talvez seja o feedback positivo para a expressão do receptor. Vamos explicar qual é a função do sistema endocannabinoide. O que ele faz? Uhum. Ele é um sistema de homeostase. Ele atua sobre todos os outros sistemas para encontrar um ponto de balanço, para acelerar ou desacelerar
outros sistemas. Inflamatório, qualquer outro sistema fisiológico, o sistema endocannabinoide ele entra para a função de homeostase, certo? Como eu falei, ele é produzido sob demanda, não é um neurotransmissor clássico que fica armazenado numa vesícula. Ele só vai ser produzido quando ele é necessário. Então isso que difere um pouquinho, por isso que ele não pode ser chamado de um neurotransmissor, apesar de ser exatamente a mesma função de qualquer outro neurotransmissor. Mas ele é modulado pela interação com o meio. Sim, também. Mas eu acho muito prudente da natureza, né? Coisas que a gente pode fazer. Já que você vai se foder, né? Deixa eu ver, vamos agilizar aqui o negócio. Mas ela fala assim, olha, é um mecanismo de coping, é um mecanismo de você conseguir restabelecer um set point, um novo equilíbrio. Homeostase. Dado uma necessidade iminente. Porque se não houver e você tiver com isso ligado o tempo todo, não vai dar bom. Eu acho interessante. Lógico que é difícil fazer essa análise do que a natureza, a teleologia da natureza, o que a natureza quis fazer quando ela fez isso. É muito complicado fazer isso. Mas eu achei muito interessante o que o Zé falou, esse mecanismo não está do módulo on o tempo inteiro. E tem um down regulation, provavelmente. Sim, né? sim. Farmacologicamente falando, sim, né? Sim. Ou Tanto seja, que existem várias patologias que elas são atribuídas a um subfuncionamento ou um hiperfuncionamento do sistema endocannabinoide. A obesidade, por exemplo, ela está ligada a um funcionamento excessivo do sistema endocannabinoide. A enxaqueca, uma síndrome do colo irritável, ela já foi linkada com um funcionamento deficitário do sistema endocannabinoide. Curiosíssimo. Então E é um conhecimento muito recente, né? Sim. Essas publicações aí recente. são... porque da década de 50, 60 para cá foi proibido. Houve um gap aí. Um gap cognitivo muito grande que não por causas médicas, mas por causas nem científicas, políticas, por causas sociais, econômicas, que acabaram bloqueando o avanço que poderia ter ocorrido décadas antes. Antes. Começou a famosa War on Drugs, né? A guerra sobre as drogas. Né? Nixon, exato, principalmente Nixon. Não só o Nixon, não foi o Nixon, na verdade. Foi um pouquinho antes, mas... com o Nixon a gente tinha a guerra do Vietnã, a gente tinha a indústria do nylon, a DuPont. Por que o nylon? Porque o cânhamo, a maconha, a cannabis, como queiram chamar, as fibras eram usadas para fazer corda e tecido muito mais barato que o nylon e com uma resistência similar. Lobby. Só que a gente tinha uma DuPont na jogada. Então isso também ajudou bastante. Se bem que a proibição vem de muito antes. Mas isso a gente... ainda bem que vocês falaram disso aí, porque me traz bastante para o assunto. Cara, isso a gente, é o Estado, né? Desde lá do começo, né? Proibindo algo, começa por aí. O que dificulta o acesso à ciência. Mas não há dúvida. Com relação a... Calma. Perdão. E além disso, além de ele proibir algo lá, ele até hoje, esse tipo de lobby que ele está falando da indústria, ele é atrelado a decisões políticas. Isso é feito lá em Brasília, isso não é feito aqui. Entendeu? Então, assim, eu só consigo enxergar isso como o Estado interferindo na vida do indivíduo para diversas condições. A gente está falando assim, beleza, o sistema canabinoide é complexo, tem um monte de coisa, um monte de interação, mas assim, o que a gente vê é um cara que precisa tomar um anticonvulsivante e que não consegue tomar, brother. Porque, esses são os casos mais dramáticos e já não tem onde não há dúvida. Foram né? uma das primeiras indicações da cannabis medicinal foi a epilepsia refratária. Tá? Se você voltar ali para o fim, 1880, 1870, tinha um médico irlandês que chamava O'Shaughnessy, que ele ficou na Índia um tempo e aí teve contato com a cannabis medicinal e de volta para o Reino Unido ele passou a usar nos pacientes com epilepsia. Foi o primeiro relato de melhora de pacientes refratários com o uso da cannabis. 1840, finalzinho do século XIX. Exato. Caralho, que legal. E assim, muito se fala do lobby também da indústria farmacêutica ser contra isso. Isso é uma falácia. Sim. A indústria farmacêutica quer. Recentemente, eu acabei de ler, não lembro qual foi, uma Big Pharma comprou a maior produtora acho que do Canadá. Teve só uma notícia recente, uma Big Pharma, acho que Bayer, não sei qual foi. Mas a gente pode até ver aqui. Mas no fim de 1800, começo de 1900, Bristol, Lilly, Merck, todos eles tinham tinturas à base de cannabis no portfólio deles. Eles já tinham isso. O primeiro manual Merck nos Estados Unidos tinha um capítulo dedicado a cannabis. Foi um receptor cancelado. Foi cancelado. Mas ele foi meio que não se fala de receptor canabinoide. Tentar fazer uma justiça política.
De fato, algumas coisas têm um potencial extremamente disruptivo na sociedade. Criou um receio muito grande. Eu colocaria aí pela facilidade em adquirir. Porque cannabis é simples, né? Se planta, você seca e você fuma. Não precisa industrializar. Não é que nem um cigarro. O tabaco, precisa ir lá, misturar, fazer, botar. Não precisa, é muito mais simples. Então, eu vejo um problema muito grande para a sociedade em lidar com uma droga nesse naipe. Não é álcool. Porque o álcool, quando a pessoa fica alterada, você sabe que ela está alterada. E ela paga um preço alto. A cannabis, a pessoa funciona de forma corriqueira, quase que imperceptível. Então, eu entendo politicamente a questão. É muito difícil dizer que isso justifica a ausência de trabalho científico. Não iria tão longe assim. Mas dá para entender. Pegando num outro ponto, um outro extremo, claramente extremo, o ópio. Faz sentido liberar ópio agora? Vamos fumar ópio? Não faz sentido nenhum. Eu entendo regras, é difícil. Potencial de abuso. Exato. E se criou esse receio com a cannabis. E há de se entender porque quando ela entra numa sociedade e ela pode pegar as pessoas muito cedo, eu acho que é que nem álcool, por exemplo. Álcool tem uma idade. A idade é um fator preponderante do uso da cannabis. Isso, tanto recreativo quanto medicinal. Posso ser polêmico? Por favor, seja. Se eu fosse perguntar para vocês, o que você acha que é mais maléfico, o álcool ou a cannabis? Não, isso não é uma questão. Isso não é uma questão. Isso é científico. É o álcool. É o álcool. Isso é comprovado. Isso não é nem polêmico. Eu vou falar que do ponto de vista... Você jogou errado, Magal. Isso não é polêmico. Do ponto de vista intrapessoal, do que faz mal para o organismo, é o álcool. Do ponto de vista interpessoal, no sentido da sociedade, é o álcool de novo. Também. Pensa numa balada que você tira o álcool e coloca cannabis. Não tem mais briga, o cara não chega em casa, não bate na mulher. Tem um monte de coisas aí que você vai encontrar. E da mesma forma, você pega uma tração paralela interessante. Houve também a lei seca, prohibition. Sim. Houve também um momento que a sociedade falou nem álcool será permitido aqui. É um dos monopólios do Estado. Mas você tem que lembrar que esse é o da isso virtude. aconteceu. Mas aqui no Brasil não fecharam os bares às 10 da noite para... Por quê? E nos Estados Unidos isso foi em decorrência da crise de 29, só para lembrar, momento tenebroso na história dos caras. Então é complicado, porque drogas, de uma forma geral, têm um poder disruptivo da sociedade. Sim. Que teriam que fazer parte, assim como nas sociedades antigas sempre fizeram, teria que fazer parte daquilo que é sagrado. O cachimbo da paz, expressamente colocado dessa forma, fazia parte de um ritual de pagelança, no sentido de exaltação. O cara que se comunicava com o sagrado. Não pode fazer parte do usual. A ideia do recreativo que a gente trouxe, né? A gente transformou algo sagrado em, de certa forma, corriqueiro, não ser tão Exato. corriqueiro. Quando ele era sagrado, ele tinha o seu lugar muito bem colocado na sociedade, maravilhosamente bem colocado. Eu concordo com o Cameron Marley aí, cara, que eu concordo. Não, isso é só o Rastafari. Já é camarão, né? Já é camarão. Rastafari. O seu primeiro rasta careca que já existiu nesse negócio. Eu acho, concordo plenamente, mas meu único ponto que me incomoda é que toda essa estrutura política e repressiva que tem a sua posição, tem a sua justificativa, ela atrapalhou o desenvolvimento científico. Sim. E atrapalhou um monte de gente que poderia fazer uso de uma molécula por conta de um argumento político estatal, né? Então, assim, eu entendo isso, mas não tem o menor sentido isso entrar no meio da academia a ponto de cancelar essas pesquisas e tirar o dinheiro disso. A primeira proibição mais intensa, o motivo foi racial. Sim. Foi racial. É isso aí. Foi uma desculpa para discriminar o negro e o mexicano nos Estados Unidos. Sim. Isso em 1939. Sim. Que foi a primeira lei que proibiu a marihuana, que chamava Marijuana Tax Act, que eles usaram a lei para poder discriminar essas duas etnias. Mas eu queria só você imaginar uma sociedade puritana, majoritariamente branca, ortodoxa, que de repente vê pessoas que não fazem parte e de novo, estou fazendo uma questão, não estou querendo estou querendo contextualizar pelo ponto de vista deles. Histórico, né? E histórico. Eles se viam como uma nação, eles se viram de repente subvertidos, porque quando ela entra e ela faz isso acontecer, ela tira muita gente do trilho. Pensa num momento psicodélico da década de 60. Sim. Não precisa ir muito longe. O que os pais dos moleques da década de 60 achavam? Que aquilo era uma loucura. Que é o próximo degrau medicinal. Exato. Medicina psicodélica. Hoje em dia já é muito falado, já tem muito estudo sobre isso. LSD, interminabilidade. É um próximo degrau. Que tem uma grande diferença também, quando tem muita gente que compara a medicina canabinoide com
a medicina psicodélica, com o uso de LSD ou de outras substâncias, o uso do LSD, o desfecho dele é muito incerto. Você não sabe como o paciente vai reagir. É muito difícil você ver o resultado final. Abre demais, né? Abre demais. A cannabis não. A cannabis ela é muito mais controlável. Mas será que não é porque a gente conhece pouco cientificamente a droga? A gente não sabe o limite pode ser, Caio. Você entendeu? Pode ser, Caio. Posso colocar? Cara, eu vi Mas vamos ser mais prático aqui. Vamos ser mais claro e dar cara a tapa. Sim. Quem já usou maconha? Eu já usei. Quem já usou LSD? Eu já usei. Então, por experiência própria, a gente sabe que o desfecho é diferente. Independente do conhecimento que a gente tem da ação dessa substância no nosso cérebro, no nosso sistema nervoso, o desfecho não é controlável com algumas substâncias. Com a cannabis, ele é relativamente controlável. Quer dizer que é o seguinte, o cara que usa o LSD, né, ele perde um pouco do controle do que está acontecendo. Ele pode perder. Como se ele tivesse uma desconexão maior da realidade. Eu acho que é um remédio que pode melhorar, mas pode piorar. Então, só isso. O desfecho não é menos controlável, o que torna mais difícil de se tornar um medicamento. Sim, é um trabalho muito mais complexo. Eu discordo, assim, eu entendo o argumento, mas eu só discordo do ponto, assim, porque de repente microdosagens disso é uma droga que não foi feita para você tomar por embaixo da língua. Esse é o caminho. Sim, entendeu? Às vezes, se você diluir isso para 1 litro. Isso é uma talvez está você na moda, tenha essa microdosagem hoje em dia ela é muito utilizada. Assim, eu vi um documentário, acho que do YouTube mesmo, cara, e falando de medicina psicodélica, o cara que estudava isso na Inglaterra foi para a Amazônia, lá do lado, acho que colombiano, lá, foi tomar lá, lambesaco lá, fazer aquela porra toda lá, só que ele levou um eletroencefalograma. E aí ele fez o eletroencefalo antes, aí ele fez o eletroencefalo imediatamente antes e foi monitorado durante a experiência que ele teve lá com a ayahuasca. Aí foi progredindo a dose e ele foi tudo monitorando com eletroencefalo. E aí ele fez uma angiorressonância cerebral antes da ida e fez uma angiorressonância cerebral funcional depois. Na volta. Você vê que o sistema límbico, as conexões do sistema límbico antes e depois, o formato funcional delas é completa, a arquitetura funcional é completamente diferente. E a experiência que o cara, que é um repórter, né, ele consegue, ele descreve, ele fala que ele é uma pessoa diferente. Deixa eu te contar. Mas aí que tá. O diferente pode ser bom e pode ser ruim. Diferente é uma palavra ambígua. Eu adorei porque diferente é ambíguo. Você vai abrir uma porta e você não sabe o que tem atrás. Posso pegar a porta? Eu achei que você foi brilhante. Eu queria falar disso e você prescientemente falou em porta. Tem um filósofo inglês radicado nos Estados Unidos chamado Aldous Huxley. Ele escreveu vários livros. A Brave New World é um deles, famoso. E é um mundo utópico, distópico, tal qual 1984, mas para um lado melhor. E ele escreveu um outro livro muito famoso chamado The Doors of Perception, As Portas da Percepção. Que é o motivo porque o The Doors chama The Doors. Me cortou, muito obrigado. Eu ia falar exatamente isso. Então, quem leu esse livro? Jim Morrison. Qual que é a banda do Jim Morrison? The Doors, não é à toa. E o Aldous Huxley foi o primeiro filósofo, escritor, a escrever sobre experiências pessoais com LSD. O primeiro cara a escrever isso. O primeiro a descrever, vamos pensar Exato. Assim. E ele, imagina um filósofo, isso foi na década de 50, se não me engano, que ele escreveu, 50, 60. Imagina um filósofo tentando descrever o que era a experiência psicodélica. Esse livro é muito legal, porque ele fala das sensações e tal, mas ele fala da abertura de portas. E eu acho curioso, porque por mais que se abra portas, drogas que mexem com a mente nesse tanto, elas dependem inclusive do estado de espírito da pessoa que está usando a droga naquele momento, que tem a ver com a ideia do bad trip. Então, eu acho, vou de encontro ao que o Zé está falando, é tão fluida a situação e tão delicada que mesmo a dose certa, com a pessoa certa, no momento errado pode dar ruim. Sim. Faz sentido isso. Tem muito viés, né, cara? Tem um documentário no Netflix, eu esqueci o nome agora, daqui a pouco eu lembro, que mostra exatamente isso. Várias pessoas famosas, atores, cantores, discorrendo sobre a primeira experiência com o LSD. Tem o Sting, tem muita gente legal. E é exatamente isso, é inesperado. É totalmente inesperado. Como é que é a produção?
Isso, Have a good trip. Exatamente. Não, escola de inglês, por favor, boa, professor. Boa. Have a good trip. Have a good trip. Thank you, my friend. Thank you, my friend. É muito interessante. It's on the table. Eu queria... Putz, animal... A gente começou agora a arborizar. Né? Não, mas Mas mostra o quão delicado é lidar com o eu acho que a gente... né? Mas, o ponto ainda é que a gente sabe muito pouco dessas coisas. Não é, Reginho? Não, é exatamente isso. É por isso. Porque o cara que tá ouvindo a gente hoje ali, falando, como que eu vou aplicar isso no meu dia a dia, entendeu? E a gente sabe que tem essa questão da epilepsia que está envolvida, tem a questão neurológica, psiquiátrica, que ela é muito clara, que já tem, acho que, evidência científica. Eu acho legal. Vamos voltar um pouco para a parte dos canabinoides, só para o pessoal que está escutando entender aonde eles funcionam e qual é a aplicação, e aí a gente volta a viajar de novo. Porque eu acho que explicando isso a gente consegue chegar no porquê, por exemplo, você usa com a dor. Exato. Por exemplo, em outras áreas, como na ginecologia, isso é extremamente aplicável e talvez a pessoa que está lá nem imagine isso. Acho que é legal esclarecer aonde que ele pode ser usado e por que ele pode ser usado. E as áreas que tem mais evidências científicas. A gente falou dos receptores, o CB1 e o CB2. O CB1 ele é um receptor que ele está concentrado no sistema nervoso central. Tá? E o CB2, a expressão dele, ele está mais em órgãos linfóides. Eles têm no corpo inteiro, mas a maior concentração é CB1, sistema nervoso central, CB2, sistema linfóide. Tá? O que acontece quando você ativa esses receptores? Esses receptores, eles vão bloquear a sinapse. Eles vão cortar a liberação de neurotransmissor na sinapse. Tanto de neurônios GABAérgicos como glutamaérgicos. Então eles podem ser excitatórios ou inibitórios, dependendo do lugar que eles forem agir. Tá? O CB2, qual é a principal função dele? Ele modula cascata inflamatória e sistema imunológico. Então, se você pega um receptor que está falando que modula cascata inflamatória e sistema imunológico, em que patologia que ele pode atuar? Tudo. Qualquer uma. Pelo menos vale a pergunta, né? Qualquer uma. É difícil. Eu até me seguro quando me perguntam, mas serve para tudo? Em tese, sim. Não é a solução, não é uma panaceia, não vai resolver todos os problemas do mundo, mas ele é um adjunto importante para muita coisa, tá? É uma pergunta cientificamente lícita, né? E o CB1, o sistema nervoso central, aí a gente tem muita patologia psiquiátrica que se beneficia da ação do CB1, o sistema nervoso central, tá? Um detalhe legal de contar: por que a cannabis não tem overdose? Por que ninguém morre com a cannabis? A gente tem os receptores CB1 no cérebro inteiro, 10 vezes mais do que os receptores opioides. Só tem um lugar do cérebro que não tem expressão de receptor CB1, que é o tronco cerebral. Exato. Ninguém vai ter parada respiratória por causa de cannabis. Esse é o motivo da cannabis não causar uma overdose, da cannabis não matar ninguém. Tá? Então, como assim ele atua na homeostase que a gente estava contando? Ele tem aplicação em praticamente tudo. Se a gente falar de dor crônica, por exemplo, que é uma das patologias que eu acabo abordando bastante, por causa da minha especialidade. Como é que a gente trabalha com a dor crônica? Quando a gente usa o canabidiol ele ativa mais o receptor CB2. Tá? Eu consigo diminuir a produção de citoquinas, de substâncias inflamatórias. Ou seja, diminui a dor. O THC ele está presente na substância periaquedutal, onde você tem vias aferentes de dor. Você diminui a transmissão do sinal doloroso. O THC diminui a sensibilidade a nível do sistema nervoso central para a dor. Só para quem não é médico aqui, quando você fala em via aferente, você está dizendo assim, sua sensação, a dor passa a ser meio que... Ela vai ser modulada. Ela vai ser modulada, tá? E outra coisa também, a gente fala de CB1 e CB2, mas os canabinoides, os fitocannabinoides, eles atuam em outros receptores. Eles se acoplam a receptores de serotonina. Eles se acoplam a receptores vaniloides, que estão diretamente ligados à gênese da dor. Então é um emaranhado muito maior. Realmente a gente está arranhando a superfície. Isso porque a gente está falando de 2 fitocannabinoides. CBD você tem duas. Você tem cacetada. Nós temos mais 150. Você tem 2 estrelas ali e uma Via Láctea quando você olhar para cima, né, cara? Tem muito caminho, tem muita constelação. Vocês concordam uma coisa? Que ao mesmo tempo que quando. Assim, vamos pensar na dialética e no discurso. Quando o cara pega e fala que você tem um monte,
e que pode agir em tudo, a primeira pergunta que quem tá ouvindo isso, ele vai falar assim, mas calma aí, me explica um pouco melhor, porque... Sim. Cientificamente... Lógico, assim, lógico. O que nós... É o que eu falei, por isso que eu me seguro. Você fala isso e parece, pô, o que você vai salvar o mundo agora? Exato. que é? Exato. Vai pôr na água. Baseado na ciência... que AS, estatina e cannabis, hein? Essa pílula vende, hein? AS, estatina e THC. Sensacional. Tô mais velho com uísque. Caralho, velho. Polypill, essa é a verdadeira Polypill. Você tem estudos, tirando essa parte que eu falei de neuropsíquica, que hoje são sólidos para outras áreas? Tem. Ansiedade. Neuropsíquico. Ansiedade é extremamente bem estudado. Mas tipo, a curto prazo, assim, por exemplo, eu quero fazer uma apresentação em público, eu tenho fobia de subir em público. Tem um estudo exatamente com isso. Você falar em público é uma das métricas que foram usadas para diminuir a ansiedade num estudo feito com canabidiol. Bom, aí você começa... Essa foi uma métrica usada, foi exatamente isso. Posso coincidência levar, você falar isso. Eu queria levar essa conversa para um cara chamado René Descartes. Ele é o primeiro filósofo que tenta conceituar uma dicotomia chamada mente e corpo. E é muito curioso pensar que existe a sua mente e existe o seu corpo que habita o planeta. E são duas coisas... Curioso e historicamente raro, né? Porque ninguém nunca pensou assim até muito pouco tempo atrás. Isso é 1500 e pouco, 1600... Perdão, 1600 e pouco. Ele morre em 1648. Então, primeira metade do século XVII. Ele é o primeiro cara que começa a falar que existe uma dicotomia mente e corpo. E ele só para lembrar, ele é o último dos escolásticos. Ele é o primeiro pré-científico. Depois dele vem Newton... a revolução baconiana do método científico vem depois. Ele é o último dos escolásticos. Ele pode ser visto dessa forma. E ele tenta conceituar essa dicotomia mente e corpo. Que existe algo que é a sua mente, existe algo que é o seu corpo, que interage com coisas. E são coisas que funcionam de forma razoável. As suas ideias não necessariamente vão para a realidade. E a realidade interage com as suas ideias de uma forma completamente diferente. Incontrolável e imprevisível. Sempre me deu a impressão que a questão do CBD fica muito clara nessa interação mente e corpo. Aonde tiver patologias, que você tem uma interação mente e corpo, dor, epilepsia, onde a mente ela realmente é quase uma questão carnal, de encarnação, manja? Sim. Na verdade, corpo encarnado, de comunhão. Mente, isso, de uma comunhão mente e corpo. Encaixa perfeito na endometriose. Em tudo onde você fala, vou dar um exemplo, vitiligo, lúpus, doença de Crohn, retocolite, tudo aquilo. Qual doença crônica que não vai para esse caminho? Ou em que a mente pode exercer influência. Crônica, ela vai acabar. É isso aí. Nessa explicação que você está falando. Ninguém que tem uma doença crônica consegue isolar a doença sem... Não, e sem ter uma alteração. Esse o entusiasmo que existe com toda a questão canabinoide no sentido de uso. O que mais podemos fazer com isso? E é legal porque, só pegando o que o Zé estava falando, porque eu vi ele falando das indicações e tal, e me dá muita impressão que fora, talvez, sem querendo ser muito reducionista, fora a epilepsia, que é aquela primeira, é muito clássica. Que é muito clássica, qualquer indicação off-label você pode tentar como adjuvante. Dá para explicar. Isso. Dá para explicar. Se você falar para mim agora, eu tô com uma espinha, eu consigo justificar o uso de um canabinoide para curar a tua espinha. Dá. Voltando à epilepsia, só um fato curioso, né? Tanto o Meshulam, o israelense, ele era contemporâneo do Elisaldo Carlini, que era um professor da Escola Paulista de Medicina, que aqui no Brasil foi o maior estudioso da cannabis até hoje. Foi preso com 88 anos por apologia à droga. É mole. É difícil o cara ter produção. Mentira, só no Brasil. 88 anos? Aí é estado, hein? Em 88, 87, foi intimado, foi pra delegacia, uma promotora pediu a prisão dele por aí eu vou pegar o que você falou. Aí é estado. Porque ele é um homem de produção científica. Em todo lugar é estado. E eles que faziam os primeiros estudos com epilepsia, ele fazia em conjunto com o Meshulam no Israel. Eles eram contemporâneos, amigos, então eles trocavam figurinha. Sim. E foi só um detalhe que eu lembrei agora, um cara com essa formação, renomado mundialmente, e acabou preso por apologia à droga. Gostei muito do que você falou, Camarão. O quê? Dessa questão da interação mente-corpo, né, cara?
E o que veio para mim é o seguinte: interação mente-corpo é muito você saber quem você é. É uma coisa que é excessivamente individual. Né? A minha vai ser diferente da sua, da personalizada. dele. Personalizada. Pessoal. E aí me veio na cabeça que subjetiva. Existe um teste genético para você avaliar o quanto as pessoas... como elas lidam com o canabidiol. Hoje em dia a gente já tem alguns testes genéticos, tá? Que o que ele faz? Primeiro ele mapeia vários genes e praticamente para que ele serve para mim, por exemplo? Para eu conseguir chegar numa dose ideal, tá? Quando a gente está falando de personalizado, cada um se conhecer, a medicina canabinoide é muito sob medida. Ela é muito sob medida. O resultado não é o mesmo. Das pessoas do mesmo sexo, com a mesma idade, com a mesma patologia, a mesma queixa, as doses são diferentes. Eu posso pegar essa cancha aí? Eu também vou querer um pedacinho. Boa. Tem uma grande discussão filosófica e científica, também dicotômica, que é a ideia de nature versus nurture. É a ideia de que aquilo que é nativo versus aquilo que é aprendido. Então, existe uma questão, é muito difícil, né? Porque você falou do teste genético, seria o nature. A pessoa é nativamente dessa forma. Mas ela cresceu e passou por situações de estresse, de coping situations, que ela tem que se adaptar a realidades, e o sistema endocannabinoide dela, como o Zé mesmo falou, que vai ser por pulsões, não é crônico, não é estático, ela vai poder melhorar aquilo ou não. E você vai poder ver nela, você vai ver se a pele dela está melhor, se ela tem um cabelo melhor, se a vida dela está melhor. E vamos dar um exemplo prático. É complexo. Quando uma pessoa que fuma maconha recreativamente... Boa. Tem pessoas que fumam e ficam felizes, tem pessoas que fumam e dormem, tem pessoas que fumam e tem crise de ansiedade. Ou seja, a mesma droga, na mesma dose, ela produz efeitos diferentes em pessoas diferentes. E a parte medicinal ela funciona do mesmo jeito. Não existe um protocolo, a gente não tem doses de quanto eu dou de CBD, quanto eu dou de THC para tal paciente. Cada paciente é novo. É muito empírico. Eu vou fazer e por isso que a medicina tradicional tem muita dificuldade também em aceitar esse caminho, né? E lidar com isso. É muito fácil te prescrever um antibiótico de 6 em 6 horas, X miligramas, tá aí, pronto. Mas depende de um teste, né? O canabinoide não funciona assim. Você testa, mas essa é a vantagem de ter pouco efeito colateral. Você pode ir testando e medindo o quanto... Isso eu acho também legal falar, efeitos colaterais. Vamos lá. O canabidiol, isento. Tá? O que o canabidiol pode causar? Alguma alteração gastrointestinal, um pouquinho de sonolência e acabou. Não tem outro efeito colateral. O THC tem a parte psicoativa, tem a parte intoxicante do sistema nervoso central, que sim, cada um responde de uma maneira diferente, então tem que se tomar um certo cuidado. Mas também, se você exagerar numa dose de THC para um paciente, o que vai acontecer? Ele vai dormir. Sim. Não vai passar disso. Perfeito. Então é uma coisa importante também de Caião, manda aí, retomando o que você queria falar, meu amigo. É só fazendo um devido contraponto aqui da ciência. Ah, não, porque não é tudo novo, ninguém não entende e tal. É até a página 2, né? Então, é só fazendo um contraponto e uma justiça necessária aos pesquisadores, né? O que a gente está falando aqui, e só enquadrando... É o mesmo assunto, mas do ponto de vista científico. A gente está falando de medicina personalizada. Sim, né? A gente está falando de personalized medicine. Isso é a fronteira da medicina que acontece hoje. Né? Então, para poder falar em medicina personalizada, você tem que quebrar todos os paradigmas do médico, no sentido de que você vai entregar sempre o mesmo resultado e isso é reprodutível para a maior parte das pessoas. Então você passa pelo pressuposto de você questionar o método científico. Veja, olha, bem neste ponto, não é questionar o método científico em si, mas você quanto método, mas você usa as ferramentas necessárias para o método científico de previsibilidade e tudo mais, elas não servem para tratar de medicina personalizada. Exato. Por um termo chamado epigenética, né, que é um conhecimento novo, né, e que, assim, relativamente novo, mas é um dos campos de maior evolução dentro da ciência médica. E quais são as áreas onde... O que é epigenética?
Né, do que nós estamos falando quando a gente fala de epigenética? É uma expressão e ativação de determinados genes mediados pelo ambiente, ou seja, não é reprodutível, que é o que a gente falou até agora. Então, assim, a gente está tratando de expressões de receptores e esses receptores eles são mediados geneticamente, então, com uma alta variabilidade individual. Isso não é novo, né? Então, assim, existem áreas que estão na fronteira disso. Quais são as áreas que mais estudam epigenética hoje? Oncologia e psiquiatria. Por quê? Porque os remédios, a fluoxetina que você toma, o quimioterápico que você dá para o paciente, cada paciente tem uma reação específica àquilo. E isso é mediado pela epigenética. Então eu sou um completo ignorante disso, mas existem pessoas que dedicam a vida a estudar essa questão da epigenética, que nada mais é do que a tradução dessa variabilidade que a gente estava falando individualmente, só para não dar aquela impressão de que é puta papo de louco, porque os caras cada um pode para tudo, ou pode em determinada situação. Só dá outro exemplo. Então, só dando essa contextualizada. Só passar um verniz aqui no brilhantismo do Caio, vou dar um exemplo de um fenômeno epigenético muito fácil de entender e muito basal. Linguagem. Não existe nos seus genes nada que fale que você vai falar português. Português é uma construção que veio de uma sociedade, daquele momento. Não tem programação genética. É construído? A linguagem? Ela é? Com toda certeza. Ah, tá bom. A linguagem com toda certeza. Que bom, velho. Achei que a linguagem. Não, a linguagem. Tem gente aí que fala que não é, né? Fala que não é construído? É, que é uma desconstrução. Os caras querem desconstruir. Eles querem desconstruir. É isso, entendi. Boa. Então, não há nada nos seus genes que fale que o ser humano vai falar e se comunicar. Isso é um epifenômeno. Epigenético. Epi, quer dizer, radical, quer dizer literalmente sobre. Então, é algo que foi colocado, tem esse seu patrimônio genético, e tem algo que cresce em cima daquele patrimônio sem necessariamente ter a ver com a genética propriamente dita. É isso que o cara está falando. E cai nessa dicotomia mente-corpo, cai nessa dicotomia de que existe algo que está para além daquilo que foi planejado, nature versus nurture. E é difícil você planilhar tudo isso numa droga que mexe com algo que está muito além do antihipertensivo, do antidiabético, do antibiótico. Está muito além, porque não foi programada dessa forma. Então é difícil você conceituar e saber como lidar. Então eu imagino que agora vai ter uma explosão de indicações, até a gente saber qual que é o lugar melhor que ela se assenta. Sim, faz sentido sem isso? Dúvida nenhuma. Vamos fazer justiça também para quem fala sobre a falta de evidências. Sim. Elas realmente faltam. A gente tem muitos estudos pré-clínicos, tá? Tem pouco estudo clínico realmente, com um N aceitável, com uma população com uma determinada patologia em que você tem estudos com cannabis. É muito difícil, isso tem muito pouca coisa. São estudos iniciais. Tem muito pouca coisa. Muito pouca coisa por quê também? Tem muito estudo feito com a planta. Quando você estuda com a planta in natura, você não consegue determinar exatamente a quantidade de cada substância ativa que você tem em cada flor ou em cada planta específica. Então você não tem um medicamento padronizado. Então isso também bloqueia muitos estudos. E as comissões de ética de universidades ou faculdades ainda tem muita restrição, então é difícil esses estudos passarem por comissões de ética. Sim. Tem essa limitação também. Que passa por esclarecimento, né? Um pouco do que a gente está falando aqui, né? Você concorda que aquela história, a pergunta é eticamente justificável? Sim. Por um comitê de ética? É justificável, é justificável. Fazendo justiça a eles, é justificável, sim. É justificável. Agora, o que não pode é o preconceito por falta de conhecimento. Exato. Que é o que eu vejo muito, que é o que eu mais vejo. Esse preconceito, essas negativas de colegas. Na prática clínica, como é que é? Assim, você interage com isso, assim, como médico? Diariamente. Sempre tem questionamentos, e questionamentos muitas vezes pejorativos. Bem pejorativos. Dos colegas? De colegas, sim. E quando você vai conversar, você vê que é pura falta de conhecimento. É um preconceito enraizado, boçalidade e ignorância. Boçalidade sem menor fundamento, sem evidência científica, sem base, preconceito sem base. Uhum. Ele pode ser contra? Pode. Me explica por quê e saiba como... É puro patos. Naquela indicação clínica precisa que o paciente está ali tomando... Mas
Porque o que acontece também? Vamos lá. Eu sou ortopedista. Quando eu entrei nessa de medicina canabinoide, de medicina canábica, eu comecei a atender muitos casos fora da minha área, da minha zona de conforto. Isso me incomoda. Eu já tive gente me procurando com filho autista. Eu tenho idoso me procurando com Alzheimer. E assim, é esquisito, né? O ortopedista vai tratar alguém com Alzheimer. O ortopedista vai tratar um autista. Então isso é um cuidado que eu tomo também. Eu nunca assumo um caso desse sozinho. Sim. Tem criança autista que eu estou acompanhando. Sim. Eu faço questão. Quem é o neurologista que está cuidando do caso? Sim. Uma abordagem multidisciplinar. Exato. Quem que está cuidando desse caso? Eu não vou assumir uma bucha de um autista ou de um... Sei lá, você pega uma mãe louca que, sei lá, troca, para de dar o remédio, o anticonvulsivante, porque ela acha que o olhinho vai resolver a vida dela. Isso é o momento hoje. Hoje está funcionando assim, porque o que acontece hoje, tem poucas pessoas, menos de 3% dos médicos do Brasil tem algum contato com canabinoide. Então o que acontece é isso. Não existem especialistas para todas as patologias que tenham acesso ou que tenham conhecimento disso. E não é dado na faculdade. Não é na faculdade. Você acabou de dar. Então, o médico é treinado... Existe uma coisa muito forte e muito necessária. O médico é treinado de forma quase militar para tratar patologias de uma forma muito estrita. Ponto. Senão eu sou aventureiro. Siga o protocolo. Não há dúvida. E é assim que se faz, porque é um negócio delicado. Mesmo porque se você abrir muito leque, na boa, vai dar merda. Vai dar ruim, fazendo coisas das mais bizarras. Já tá dando. Então, é isso que eu queria saber. Então eu entendo, e esse é o problema que a gente vive. Eu entendo porque de algumas pessoas serem extremamente ortodoxas e verem a medicina canabinoide, o uso de canabinoides dentro da medicina enquanto algo quase off-label. Eu entendo isso. Eu entendo do porquê eles questionarem. Mas aí eu também entendo e falo assim, olha, é uma droga que existe, pode ter indicação, pouco efeito colateral, quero ver o resultado. Eu entendo isso também. Ou vai falar para mim que agora na pandemia a gente não tentou de tudo e mais um pouco para tratar o vírus? Não foi isso? Desculpa. Foi isso ou não foi isso? Claro foi isso. Passamos por cima de um monte de regras. De liberdades individuais. É lógico que em coisas, por exemplo, autismo, que não é uma pandemia, você vai tentar isso de forma o quê? Acompanhando com o neurologista, o neuropediatra. Existe maneira, existe uma praxis para se fazer isso. O que eu não gosto é do preconceito quando você faz tudo bonitinho. Agora, eu entendo o problema do porquê não se coloca isso num bom lugar, haja visto que ninguém tem treinamento para lidar com isso. E é um problema, é o porquê da... Que eu estava falando que já está dando merda, o que aconteceu? Muita gente está procurando canabinoide com um médico. Isso está atraindo muito aventureiro. Isso está trazendo muita gente com uma formação muito ruim e que está entrando nessa... pelo hype do momento, pelo dinheiro, pela procura. E isso, vamos falar português claro, queima o filme. É isso aí. Queima o filme. Mas, assim, então até entendo, porque para cada médico sério, para cada colega sério que eu encontro que está trabalhando nessa área, você tem aí dezenas que estão aí só prescrevendo e sem ter a menor noção do que estão fazendo. E isso acaba atrapalhando muito. Para mim, o caminho ideal seria o quê? Isso entrar nas grades curriculares das faculdades. Como todas as outras drogas. Ser estabelecido como especialidade e ser regulamentado. Esse é o caminho. Porque aí você tiraria esse pessoal do jogo. Deixa eu te fazer uma pergunta, Zé. Claro, a gente está falando aqui, nós estamos em São Paulo, né? No estado mais rico do país, população de alto poder aquisitivo, tal, enfim, né? Então tem esse disclosure no sentido de nicho e possibilidade de acesso a esse tratamento. Muito bem. Agora, assim, você interage isso enquanto médico e tudo mais. Qual é a porcentagem de pacientes que chegam? Não dá nem para chamar de pacientes, mas assim, de interações que você tem com pessoas que acham que medicina canábica é tipo, você tá na Califórnia e você fuma maconha, ao invés de você fumar, você toma um remedinho. Isso existe na... Muita gente. Mesmo o paciente que procura ativamente, que já está disposto a fazer o tratamento, ele tem essa confusão. Então é uma consulta só para explicar para que funciona. Sim.
Porque você precisa explicar pelo menos uma hora da consulta inicial é explicar o que é isso, o porquê, qual é a diferença de você fumar um baseado na praia e tomar um óleo medicinal indicado para sua patologia. Porque na cabeça do cara, eu já recebi paciente falando, mas eu fumo maconha todo dia, para que eu vou tomar o óleo? Eu sempre uso uma comparação assim, cara, você fumar maconha é a mesma coisa que te dar um antibiótico, não vai falar, toma aí. É isso aí. Toma aí. Toma aí. Quanto tá? Sei lá. Toma aí. À vontade. Vai tomando. Mas tô de quantas horas? Não tem métrica. Não tem métrica. Quanto tem o comprimido? Não, toma aí, não sei. Tem que saber a concentração, qual é o canabinoide ativo. Você não precisa do médico, você precisa de um dealer. Exatamente. Bota lá. Exatamente. Quanto que vale o dado, né? Essa é uma grande diferença que a maioria dos pacientes não sabe também, que precisa explicar para eles o porquê. É um mercado muito novo, né? Porque médicos não entendem. Você está me dizendo, né? Que poucos médicos conseguem interagir. E os pacientes também não têm uma... Como é que sai desse problema? Ou como é que você traz... Cara, educação partindo da gente. Essa educação na minha opinião, é inadmissível hoje um garoto se formar na faculdade de medicina sem nunca ter escutado que existe um canabinoide, que existe um sistema endocannabinoide. A função médica, se funciona ou não para a patologia, é outra história. Agora, a existência desse sistema, a existência desses receptores é refutável. Devia estar na fisiologia no segundo ano. Isso é refutável, isso não existe mais uma discussão. Então é um absurdo a pessoa passar 6 anos na faculdade e não ter escutado que isso existe. Se tem aplicação médica ou não, beleza, vamos discutir. Agora, a existência dele, o funcionamento dele, isso não tem discussão. Deixa eu fazer... A gente está chegando perto do nosso horário aí. Mais uma vez, estou eu aqui. É sempre ele, né? Corta o nosso barato, vamos cancelar ele? Vamos cancelar. Que é isso, velho? Jamais. Você é incancelável. Jamais, velho. Então, eu queria, antes, para a gente terminar, eu queria fazer uma última pergunta. Eu acho que isso é uma dúvida que o pessoal tem em relação a isso. Que é a questão da pureza, sabe? Como que você consegue medir isso? O bagulho bom. Não. O bom da lata. Porque assim, como é uma coisa que tá no mercado. Isso é um problemaço. Então. Problemaço. Como que você o fumo da lata? Você comprar o do bom. Vamos lá. Assim, eu tenho um paciente lá, vai me pagar, a gente acredita no projeto, né? Estamos comprados que o negócio é bom, que vai funcionar. Tem comprimido com dose padrão, e tem dose... A gente tem na farmácia. Na farmácia a gente tem o Mevatil. O Mevatil tem CBD e THC. A gente tem o medicamento da Pratidona Duz. A gente tem medicamentos na farmácia já. Hoje existe esse produto disponível como controlados perfeitamente, porém com preços inacessíveis para a população brasileira. Entendi. Tá, tipo quanto? Assim, bota aí para nós. Gastaria uns R$2.000, R$3.000 por mês. Cacete, assim, esquece. Caro, qualquer lugar. Isso de farmácia, tá? Isso de farmácia. Sim. A pessoa tratando com os óleos... que a gente tem disponíveis importados ou até produzidos por algumas associações aqui no Brasil, um tratamento é muito variável a dose, não dá para fazer uma média, mas vamos colocar, que a pessoa gastaria entre R$500 e R$1.000 por mês de medicação. É um valor relativamente inacessível para o Brasil, é caro. É um tratamento caro. Controle de qualidade, péssimo, então. Não tem. Tá? O que acontece? O CBD hoje no mundo, o canabidiol, ele é um commodity. Tem milhares de empresas produzindo. Tá? O que acontece? A maioria vem dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos ele não é considerado um medicamento. Ele não tem aprovação do FDA. É tipo um whey protein. É um suplemento. Um suplemento. Ou seja, controle de qualidade zero. Isso é um grande problema. Porque todos os meus pacientes que eu indico o canabidiol é importado. Como é que eu descubro qual que é bom, qual que não é bom? Testando. Comigo, com um paciente, eu não sei. Tem laboratórios isentos fazendo análise? Tem. Eu acredito? Não. Tá faltando um ISO 9000 aí, né? Não tem controle de qualidade. Não tem controle de qualidade. Então o canabidiol é muito complicado. Essa é a carência de não ter Big Pharma no meio, é produto over the counter nos Estados Unidos. Você vai lá no Walmart e compra um canabidiol. Teve um estudo feito na Inglaterra, acho que faz uns 4, 5 anos. Eles pegaram todos os produtos com CBD que tinham no mercado. Cara, 80% não batia com o que estava no rótulo. Cacete. Tinha a mais, tinha a menos, não tinha nada. Mas se for pegar até sabão em pó, a gente via no Fantástico, não batia, né, velho? O azeite extra virgem. O quilo da salsicha.
O azeite extra virgem de virgem. É que aí o pessoal compra o canabidiol. Eu comprei nos Estados Unidos, achando que. Não, mas essa regulamentação não tem controle. É um imetro da vida, né? Dizer que aquilo ali, aquela planta tem uma concentração. Exato. Isso é uma vantagem no Brasil. Você sabe que assim, no Brasil, ser considerado um medicamento e não suplemento, tudo bem, dificulta o acesso, eu julgo até que seja um suplemento também. Mas o fato de ser considerado como medicamento, quando se abrir a produção aqui, pelo menos a gente vai ter a certeza do controle de qualidade disso. Sim. Que você não tem lá fora. Eu só não acho que a gente vai ter a certeza, porque quem vai controlar isso é o Estado. Aí você não vai ter certeza do que é o melhor, você vai ter certeza do que... É mais lucrativo para os caras que estão operando o sistema. Exatamente, mas tudo bem. E só um detalhe também, por que o CBD é importado? O CBD é importado porque assim, no Brasil tem plantação de cannabis? Tem um monte. Só que as plantações de cannabis que Paraguai tem no Brasil, também tem bastante. Tem tudo THC elevado, é muito THC e pouco CBD. THC, exato. Porque o objetivo é ficar muito louco. O objetivo não é. São plantas geneticamente modificadas para aumento de concentração de THC. Na verdade, toda cannabis hoje em dia ela é geneticamente modificada. As 3 subespécies originais, a sativa, a índica e a ruradelis, elas não existem mais. Sim. Você não encontra mais. Tá. É tudo híbrido hoje, não existe mais essa espécie. E a concentração hoje é muito maior do que era na década de 70, por exemplo. Sim, é muito THC, pouquíssimo CBD. Onde você pode plantar, nos Estados Unidos, no Canadá, aí eles conseguem sim definir plantações com plantas geneticamente modificadas para ter alto teor de CBD, então você consegue ter só o CBD. E o THC não, o THC normalmente aqui no Brasil, todos os pacientes eles têm acesso via associações. São associações que conseguem... que tem a liberdade de plantar e extrair o óleo rico em THC para fornecer para os pacientes. E isso é um problema também, porque quando você está falando de um óleo artesanal, o que acontece? Camarão, tosse seu vidro de THC aqui, 2 gotas por dia, tal hora. Ótimo. Acabou o vidro novo. É outra planta, é outro clima, a extração foi feita com outra temperatura, é outro remédio. É outra safra. Outra frasco me deu diarreia, você não sei tem por quê. que readequar a dose. Você volta para trás e não funciona mais, tem que refazer a dose novamente. Previsibilidade. Tem uma titulação. Você não consegue. O nome, se dá um nome em lato sensu para essa questão chamado full spectrum. Que é a ideia de você falar assim, o que tem aqui? Tem um pouquinho de tudo. É tipo uma feijoada. Tem um pouquinho de paia, um pouquinho de calabresa, um pouquinho de pé, um pouquinho de orelha. Tem um pouquinho de tudo. Isso é um conceito que existe em medicina famoso canabinoide que chama efeito entourage. Entourage, boa. A associação do CBD e THC, né? Como lidar isso, né? 1 mais 1 é igual a 3, nesse caso. Às vezes 3,5. Às vezes 3,5. Às vezes 3,5. Porque a gente está falando dos canabinoides, mas na planta a gente tem terpenos, tem outros flavonoides, e que já foi comprovado que a interação entre o flavonoide, o terpeno, o canabinoide, o resultado é maior que a soma. Esse é o full spectrum. Tá? Quando a gente fala de óleos de cannabis, a gente tem o full spectrum, que é o integral, que você tem tudo. Você tem o broad spectrum, que você tira só o THC, e tem o flavonoide, tem o terpeno, e você tem o isolado, que é só o CBD, só o THC, só o CBN, só o canabinoide em questão. No meu ponto de vista, e tudo que eu já li sobre isso, os full spectrum têm resultados muito melhores, sempre. Você usa um isolado quando? Existem algumas contraindicações básicas para o THC. O THC ele é muito controverso para criança, porque a neuroplasticidade, ninguém sabe o que o THC pode fazer a nível de neuroplasticidade, então usar em criança é muito complexo. Se bem que se usa sim, você põe numa balança, se tem uma criança autista com crises sensoriais, de hora em hora, em que assim, vale a pena tentar? Vale. Você tem uma criança que tem epilepsia refratária, que tem 50 convulsões no dia, eu não quero saber da rede neuronal dela, eu quero que ela pare de ter convulsão. Porque senão não terá a rede neuronal. Então, mas a gente, exato, mas falando assim muito médico tem que ser utilitarista nessa hora. Então, damage control. Exato. Então é complexo, mas o full spectrum sempre é superior. Isso desde a década de 60. Carline e Mechuland tinham estudos mostrando a superioridade do full spectrum para o canabinoide isolado. Isso já é com consenso também. Genial, assim. Vou te falar que essa horinha passou rápido, viu? Quanta coisa nova, diferente aí. Conseguimos entrar em várias searas, né? Mas temos tempo. Vamos ter que
Infeliz, tô triste, cara. Eu tô triste. Mas a gente volta. Mas pode falar? A gente volta. Sabe o que tem? Tem uma coisa chamada parte 2. A missão. A gente vai voltar e vai voltar com uma conta pra pagar. Temos a parte 2. Semana que vem tá aí. Então, pessoal, por hoje a gente vai terminar. Stay tuned. Só que antes de tudo isso, eu queria falar o seguinte. Fala. Primeiro, Zé, cara, muito obrigado aí, velho. Imagina, foi um prazer, cara. Foi um prazer. Prazer que tem mais uma hora de bora prazer. Bora lá. E, puta, obrigado, cara. Você é um puta cara legal, sensacional. Muito obrigado, primeiro representante aí da Faculdade de Medicina da USP. Parabéns mesmo, cara sensacional, brilhante. Sobrou pra você, hein, mano. Quem você achou que você ia representar, hein, cara? Não tem o que falar, cara. É óbvio que a gente brinca, tudo, mas, claro, cara, pelo amor de Deus. Nós estamos juntos. Que é isso? Isso aqui é pra todo mundo, como a gente sempre falou desde o começo, né? Não é questão de faculdade, não. Isso e nem só médico, né? Informação pra galera. Então, cara, muito obrigado. Imagina, foi um prazer. Muito legal o papo e eu acho importantíssimo levantar essa bandeira porque, cara, é bom pra todo mundo. É bom pra todo mundo. É um absurdo ainda ter tanto preconceito, tanto desconhecimento em relação a esse tema. Pode ajudar tanta gente. Então, cara, enquanto a gente puder defender isso, botar isso para frente e mostrar que as aplicações são reais e efetivas, acho que é o que eu gostei, que eu quis deixar aqui foi isso. Pô, deixou com certeza, muito cara. Claro. Com certeza. Deixar aqui foi isso. Boa noite, Caião. Boa noite, Reginho. Boa noite, Camara. Boa noite, Zé. Boa noite, obrigado, gente. cara. Obrigado. Beijos. Sensacional. Siga a gente, @BeyondTheCavePDC. Vamos! Boa!